de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nosso texto, ele vai do verso 28 até o verso de número 32, mas eu gostaria para contextualizar um pouco melhor, gostaria de ler a partir do 25. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, por favor, a leitura. Diz assim, a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Louvamos o Senhor pela tua palavra e pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações esta noite. Ó Pai, que o Senhor venha usar-me, Deus, ó Pai, diante, ó Pai, do teu poder, da tua graça, com a tua misericórdia, apesar de mim, Deus, e que eu fale, Deus, da tua palavra e tão somente dela. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no último cântico que foi proferido perto do nascimento de Jesus Cristo. Alguns foram cantados antes do nascimento de Jesus Cristo. Se você fez o culto doméstico na semana passada, você viu que um cântico foi cantado quando Jesus nasceu, o Cântico dos Anjos, e nós temos esse cântico que foi cantado alguns dias após o nascimento de Jesus Cristo, 8 dias após o nascimento de Jesus Cristo. Então, esse cântico foi então proferido, ele foi cantado por Simeão. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos dizer que havia algumas questões que precisavam ser feitas ainda. Jesus estava sendo levado ao templo agora, e algumas outras questões que iam de acordo com a lei mosaica precisavam ser observadas. E nós vamos ver que 3 rituais precisavam ser concluídos agora nesse momento. Um desses é a circuncisão de Jesus, a purificação de Maria e a apresentação de Jesus no templo. Então, o nosso texto ele está inserido dentro desse momento em que esses 3 rituais estavam acontecendo, ou tinham acabado de acontecer. A circuncisão de Jesus, a purificação de Maria, todo o término, da purificação de Maria, e após, então, tudo isso, após a circuncisão de Jesus, e um tempo ainda passa, vem a purificação de Maria e a apresentação, então, de Jesus no templo. Então, o nosso contexto está inserido dentro disso, Continuando, então, a trajetória aqui do nascimento, da vinda, do advento de Jesus Cristo, do Salvador, o Messias. E Jesus era o primogênito dessa família. Maria e José estavam ali com o seu primeiro filho. E eles então vão ao templo de acordo então com a lei. Primeiro, o texto ele nos mostra que algumas questões são muito importantes. E eu gostaria, antes de entrar no texto propriamente dito, entender com você que rituais são esses. A circuncisão é algo que nós sabemos muito bem.
falamos sobre ela nos nossos batismos de criança. Sabemos que a circuncisão ela é já um prenúncio desse sinal da aliança de Deus, e que depois, no Novo Testamento, foi substituído pelo batismo. Então a circuncisão é algo que nós estamos muito acostumados em saber o que é a circuncisão, mas dois rituais aqui são tanto quanto estranhos aqui para nós. Então eu gostaria de explicar um pouco melhor para a gente entender o que é cada um desses. O primeiro é a purificação de Maria. A lei mosaica trazia consigo uma grande preocupação com respeito à higiene. Havia muita preocupação para que doenças fossem evitadas, para que a higiene fosse preservada dentro do lar, fosse preservada na igreja, fosse preservada em várias outras situações. Por isso nós percebemos alguns cuidados que o judeu tinha, como lavar as mãos, lavar os pés quando entrava em casa, o tampar o copo com uma espécie de coadorzinho, de paninho, para que evite com que moscas pousassem ali. A gente precisa entender que algumas coisas que nós temos, como sabão, como máscaras, como álcool gel, como até mesmo questões de vacinas, não haviam naquela época. Então não haviam tanta segurança assim com vírus, com algumas questões de germes, como nós temos nos dias de hoje, como nós temos no nosso tempo agora. Vamos lá. Vários estudiosos, irmãos, da área da medicina, dos nossos dias, eles percebem todo esse cuidado que os judeus já há muito tempo tinham com todas essas questões sanitárias e de higiene. Existe, por exemplo, um doutor, um médico cristão chamado Dr. Macmillan. Ele disse certa vez que demorou muito tempo, por exemplo, para a medicina entender a importância de estar com as mãos limpas, lavadas, antes de um procedimento médico. Perceba isso. Demorou-se muito tempo para que os médicos entendessem que era necessário lavar as mãos antes de um procedimento. E os judeus já faziam isso há muito tempo atrás. Os judeus já tinham esse costume há muito tempo, diante de todo esse direcionamento que o próprio Deus deu a ele, e eles perceberam com essas questões de higiene. E em relação à purificação, vários ritos, eles eram importantes e traziam consigo esse entendimento de purificação. Por exemplo, o próprio ciclo menstrual da mulher, que acontece aí mensalmente, a mulher ela precisava esperar um tempo para que então ela pudesse ir ao templo e voltar às suas atividades religiosas normais, porque durante um período do seu ciclo menstrual, aquela mulher era considerada impura. Por exemplo, se você se lembra do momento em que Jesus ele é tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, ali foi algo não comum que acontece, porque aquela mulher toca Jesus, e a mulher que está ali com o seu corrimento e toca alguém, a mulher ela já é considerada impura, e a pessoa a qual ela tocou também passa a ser considerada impura. Então havia todo um cuidado de preservação para aquela mulher, até que determinado tempo acontecesse e ela pudesse então retornar às suas atividades religiosas e sociais normais. Mas isso acontecia também com a mulher que acabara de dar à luz. O parto e todas as atividades que ocorrem durante o parto
provocam também esta situação em que a mulher precisava esperar ali cerca de 40 dias até que o seu ciclo voltasse ao normal, para que ela então pudesse retornar ao templo, retornar às suas atividades normais e passar pelo processo de purificação. Esse processo ele consistia em um ritual, ele consistia em um sacrifício que foi previsto por Moisés lá em Levítico, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 4. Se você ler o texto, Levítico 12, verso 1 a 4, você vai perceber que após 40 dias, o tempo se cumpria e as ofertas daquela mulher eram então restauradas à plena comunhão. Ela poderia então retornar ao templo, adorar o Senhor e então oferecer ali um sacrifício de gratidão a Deus pela sua purificação e por ela agora poder retornar ao templo. E no verso 8 do texto nos é dito que esse sacrifício ele precisava ser feito por um cordeiro. E caso a mulher fosse de uma família mais pobre, esse cordeiro poderia ser substituído por 2 rolinhas ou 2 pombinhas. E quando nós olhamos aqui para o nosso texto, nós vamos perceber que verso de número 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz: para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O que quer dizer que Maria e José eram um casal pobre, de baixa renda. Então eles estavam ali cumprindo o seu ritual, porém o ritual de uma família simples, de uma família pobre. O que testifica mais uma vez que Jesus veio em um berço humilde. Jesus nasceu em uma família humilde, pobre, numa região pobre. E o texto aqui nos mostra mais uma vez. Então estava ali Maria para passar pelo ritual de purificação e oferecer ali o seu sacrifício. E naquele mesmo dia, em cumprimento uma outra lei que demandava aos pais a consagração dos primogênitos. Então, os primogênitos, eles precisavam ser apresentados também no templo. Jesus era primogênito dessa família. E por que o primogênito, então, precisa ser apresentado? Isso acontece por causa da 10ª praga lá do Egito. Lembra da 10ª praga? Em que o primogênito dos egípcios ele foi ceifado ali na 10ª praga. É o que está dito. Porém, havia um entendimento e um ensinamento da lei de Moisés, dizendo que os judeus também eram pecadores. Eles eram pecadores. Os judeus também careciam da misericórdia e da graça do Senhor. E eles também mereciam a morte, como os egípcios mereciam a morte. Só que naquele dia, Deus poupou a vida dos judeus. Deus poupou os primogênitos dos judeus. Então, por causa desse entendimento agora, a família judaica, quando nasce o seu primeiro filho, eles pegam o seu primeiro filho e eles dedicam o seu primeiro filho ao Senhor. Eles apresentam esse filho, então, a Deus, e esse filho passa a ser, então, consagrado ao Senhor. Ele passa a ser, então, dedicado ao Senhor. Porém, sendo Jesus da tribo de Judá, a tribo de Judá era uma tribo isenta da obrigatoriedade de servir no templo integralmente, como um sacerdote. A tribo que era obrigada a fazer isso, a gente sabe, era a tribo de Levi. A tribo de Judá, ela não tinha essa obrigação, porém, o primogênito ele era apresentado, mas exigia-se um pagamento de 5 ciclos de prata, porque Deus havia aceitado os levitas. Então todas as outras tribos agora estavam isentas, mas o primogênito era apresentado, e 5 ciclos de prata eram deixados ali no templo em função disso. Então estavam eles ali, mais uma vez, para cumprir 2 rituais: a purificação de Maria e a apresentação de Jesus Cristo. Era algo que os judeus estavam acostumados. Era um momento corriqueiro na vida
do povo judeu, uma mulher passando pelo ritual de purificação e um primogênito sendo apresentado no templo. Porém, aquele dia não foi um dia comum. Aquele momento não foi um momento qualquer, porque o Espírito Santo do Senhor estava coordenando todas as coisas. Ali estava o Filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus envia para aquele momento um outro homem, chamado Simeão. O texto vai nos dizer, queridos, e eu gostaria que você olhasse mais uma vez para o seu texto, que Simeão estava ali também, naquele local, e que ele esperava essa consolação. A palavra de Deus, queridos, é cheio de pessoas que trazem admiração, desconhecidos que nos trazem admiração. Pessoas que não têm uma função, pessoas que não carregam um título, mas trazem para a gente grande admiração. Simeão é um caso desses. Simeão não era um sacerdote. Simeão não era alguém que tinha uma função dentro do templo. Simeão não era um homem importante do seu tempo. Simeão era um velho, idoso, que já estava aguardando, estava simplesmente aguardando o dia da consolação do seu povo. Mas o texto diz que esse homem era um homem diferente, esse homem era um homem que se destacava. A igreja, queridos, ela necessita de pessoas com ofício. A igreja precisa. A palavra de Deus ela é muito clara, que Deus, Ele deu no tempo devido apóstolos, Deus, Ele deu também à igreja pastores, mestres, para coordenar, para instruir, para abençoar a igreja. Deus designou ofícios à sua igreja, presbíteros, diáconos, homens que foram levantados com um ofício para conduzir o povo de Deus, para pastorear o povo de Deus. Mas a igreja também, ela precisa daqueles que são os desconhecidos. A Bíblia chama de leigos, e aqui leigos não é porque lhes falta entendimento. Aqui leigos não é porque eles são desfavorecidos de certo tipo de inteligência, não. Segundo a palavra do Senhor, leigos são aqueles que não têm ofício. São aqueles que não receberam uma designação específica para exercer algo. Mas, pela graça de Deus e movidos pelo Espírito Santo, exercem uma função importantíssima dentro do corpo, dentro da igreja. Simeão era um caso desse. Não tinha um título, não carregava um ofício, mas era um instrumento de Deus na igreja do seu tempo. Era um homem cheio do Senhor. Se você se lembra muito bem, a Bíblia nos diz sobre Eudade e Medade, lembra deles? Talvez não, né? Se você é um leitor um pouco mais atento do Antigo Testamento, você vai se lembrar que Deus designa 70 anciãos para auxiliar Moisés. Eudade e Medade era um desses. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida desses dois homens e eles passam a profetizar no meio do arraial. E essa ação desses dois chega até mesmo a incomodar alguns que estavam ali junto com Moisés. E eles chegam até Moisés: olha, Moisés, tem dois ali lá no arraial que estão profetizando. E essa é uma função sua, Moisés. Moisés disse: quem dera eu. Quem dera eu se todos profetizassem. Quem dera eu se todos fossem cheios do Espírito Santo e anunciassem as verdades de Deus. Quem dera se fosse assim. Deixe com que eles façam isso. Deixe com que eles falem. Desconhecidos, mas cheios de Deus, que foram instrumentos nas mãos do Senhor. A Bíblia continua, são vários outros homens, mulheres, cheios. Nós temos José de Arimateia, nós temos José, o pai de Jesus, Maria, Isabel, leigos que foram instrumentos do Senhor. Leigos que foram instrumentos de Deus na vida do seu povo, e que Deus os usou poderosamente. Simeão era um desses. Algumas características de Simeão: a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso. Aqui já mostra a conduta desse homem. Ele não era um homem com conduta qualquer, ele era justo, ele era piedoso. Simeão era um representante para muitas almas que eram tementes ao Senhor.
almas que aguardavam a justiça de Deus. Talvez Simeão se juntava com tantos outros que clamavam: até quando, Senhor? O Senhor não vai nos visitar com a tua justiça? Até quando o Senhor não vai nos visitar com a tua misericórdia? Até quando? Simeão talvez era um desses, que vivia de joelhos dentro do seu quarto, orando a Deus, buscando o Senhor, que quando saía pela porta de sua casa era um homem justo, piedoso, não só diante de Deus, mas diante de todo o povo. Esse era Simeão, um homem que temia a Deus, um homem reverente diante do Senhor. Simeão também era um homem, segundo diz a palavra de Deus, que esperava a consolação de Israel. E de fato, queridos, o tempo de Simeão não era um tempo fácil. Talvez um tempo tão difícil quanto os nossos tempos hoje. A vida do povo de Israel nesse momento era complicada. Israel não tinha independência política nesse momento. Herodes era um homem extremamente cruel. A religião estava se degenerando com o passar dos tempos. A religião e toda a espiritualidade estava sendo trocada pelo legalismo. Os fariseus, os escribas, com um monte de lei, sobrecarregando o povo, pesando sobre a cabeça do povo, sobre a vida do povo. Esta era a vida desse momento. Não havia espiritualidade, somente legalismo sobre o povo. Havia um mundanismo dos saduceus que estava entrando dentro da igreja, entrando dentro da nação. E sem falar também no silêncio da voz profética. 400 anos de silêncio. Esse era o tempo de Simeão. Mas a Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel. Não era só Simeão. Simeão e todos esses outros, José, Maria, Zacarias, Isabel, Ana vai ser mencionada depois. Lá no verso 38 vai dizer que todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Simeão não estava sozinho. Nesses tempos sombrios, havia um povo fiel. Havia um remanescente fiel ao Senhor. Esperava. É interessante esse verbo esperar aqui, queridos. Às vezes a gente lê, Simeão esperava. Esse esperar não é um qualquer esperar. Não é um esperar, por exemplo, talvez quando você chega lá um sábado à noite, você abre aquele aplicativo de comida, não vou fazer propaganda de graça aqui não. Você abre aquele aplicativo de comida, você pede uma pizza e fica aguardando a pizza. O esperar aqui não é como você que vai, talvez, num restaurante e você pede lá um prato e aguarda o prato chegar. Ou talvez o esperar aqui não é você marcar um compromisso com alguém e essa pessoa se atrasa e você já começa a ficar aborrecido de tanto ficar ali esperando. Não é esse esperar aqui que a palavra de Deus nos diz. O termo aqui é um termo diferente e que traz um sentido diferente. O sentido aqui é talvez de uma esposa que o seu marido foi para a guerra e ela todos os dias ela se levanta, arruma sua casa, se veste, aguardando o seu marido entrar pelas portas. O verbo aqui representa aquelas 10 virgens que todos os dias iam lá, enchiam a lâmpada de azeite, aguardando o noivo. O verbo esperar é esse, em que toda a sua vida ela é dedicada a essa espera. Você se apronta todos os dias, você se ajeita todos os dias, aguardando alguém que você anseia tanto chegar. Simeão aguardava a consolação do seu povo. Todos os dias. Ele se acordava e se preparava para o dia em que ele iria ver a salvação, porque essa era a promessa do Espírito Santo para esse homem. Simeão, você verá a salvação, você pegará a salvação nos seus braços. Eu imagino que esse homem ia todo dia para o templo, e passava lá na fila das crianças, olhando para elas assim, até ver, de fato, aquele que seria o seu Redentor. Essa é a espera de Simeão. Essa é a espera.
Simeão não resmungava de ter que esperar vários dias. Não. Muito pelo contrário, ele acordava todos os dias ansioso por aquela espera, por aquele que ele tanto aguardava. Essa é a espera desse homem, o homem que aguardava a redenção do seu povo. E terceiro, ele é um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele. Perceba, o nosso texto ele acontece antes de Pentecostes. Antes de Pentecostes. Onde o Espírito Santo ele é de fato derramado sobre a igreja. Mas aqui nós já temos um homem cheio do Espírito Santo. Um homem num propósito maravilhoso. Um homem levantado por Deus. Um homem escolhido pelo Senhor. Que já tinha sobre a vida dele o selo, a marca do Espírito Santo. Direcionado pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. E que aguardava. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para esse homem, analisando a vida desse homem e tirando aplicações práticas para nós agora, antes de nós entrarmos aqui na canção dele. Primeira coisa, não é necessário, queridos, você carregar um título para você ser justo e piedoso. Não é necessário. Às vezes nós esperamos justiça e piedade do pastor, do presbítero, do diácono, do líder de ministério, do líder do louvor, mas todos nós precisamos ser justos e piedosos. É uma marca do crente. Não é uma marca do pastor. Não é uma marca do presbítero. É uma marca do crente. Você não precisa ter um título para ser alguém justo e piedoso. Você precisa ser piedoso diante de Deus. É uma atitude que inclui aqui conhecimento verdadeiro, adoração sincera, fé salvadora, temor filial a Deus, submissão e amor reverente ao Senhor. É você ser cheio do conhecimento de Deus, saber a teologia, mas pegar tudo isso e aplicar na sua vida. Viver todas essas coisas. Isso é você ser justo e piedoso. É você ter uma reverência a Deus. Aqui a ideia de Simeão é essa justiça, esse temor, esse amor, essa piedade que ele tinha, era uma reverência tão profunda a Deus, tão profunda. Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante. A verdadeira piedade, diz Calvino, consiste em um sentimento sincero, e que você ama a Deus como Pai, a tal ponto, que você tem mais medo de ofender a Deus do que de morrer. Essa é a piedade que esse homem tinha. Ele tinha muito mais medo de ofender a Deus do que de perder a vida dele. Do que de um dia fechar os seus olhos. Nós geralmente vivemos o contrário. Tememos a morte, mas não tememos ofender o nosso Deus. Às vezes ofendemos o nosso Deus todo o tempo, várias vezes. A verdadeira piedade é essa, que tem muito mais medo de ofender a Deus como Pai, do que de perder a vida. Segundo, não é necessário você carregar um título para você ser verdadeiramente confiante em Deus. Tem gente que gosta da oração do pastor, da oração do presbítero, da oração do diácono. Tem uma fé diferente, uma fé mais forte. A fé, ela é do crente em Cristo Jesus. Ela é do crente em Cristo. Você não precisa ter um ofício, queridos, para ter uma fé verdadeira em Deus. Uma fé verdadeira para orar ao Senhor, para buscar o Senhor, para se comprometer com Deus. Você não precisa disso. Você não precisa de um ofício, de um título, de de um cargo para você ter essa fé, não. Você não precisa. Onde está a sua confiança em Deus? É uma pergunta importante para nós. Terceiro, não é necessário você carregar um título para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é algo para todo crente também. No Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, ele é derramado sobre a igreja.
ele não é derramado só sobre os apóstolos, ele não é derramado só sobre os presbíteros, só sobre os diáconos, só sobre os pastores, não, é derramado sobre o povo de Deus. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio dele. E o texto, nós temos a nossa canção, que está aí no verso 27. Eu gostaria de encerrar analisando e aplicando o que a canção nos diz. Movido pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele providenciou o momento certo, quando José e Maria entrassem no templo, e Simeão estivesse ali também, entrando no templo. O texto diz que Simeão tomou pelos braços e louvou a Deus naquele momento. Imagina essa cena, aquele homem andando, entrando no templo, vendo Maria e José, ele olha para aquele bebê, e no coração daquele homem gritava: esse é o menino. É esse o menino. Esse é o Messias esperado. E ele pega aquele menino então, e ele canta a Deus as seguintes palavras. Ele diz o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Traduzindo, parafraseando Simeão, ele está dizendo o seguinte: Deus, eu estou pronto para morrer. A promessa do Senhor, o propósito para o qual eu existo, se cumpriu, Deus. Pode me levar. Eu já estou pronto. Os meus olhos, eles viram a tua salvação. Eu estou pronto para ir. Eu estou pronto para ser levado. A promessa do Senhor acabou de se cumprir. Querido, Simeão, ele tem um papel importante na história do povo de Deus. Quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, tudo do Antigo Testamento, onde a gente percebe a sombra de Jesus Cristo sendo formada, sendo construída, sendo ensinada, sendo levantada, isso se cumpre na vida de Simeão. Simeão é o cumprimento do propósito para o qual esse povo existe. Os meus olhos viram a tua salvação, agora despedes o teu servo. Todo o propósito do povo judeu, ele se cumpre na vida de Simeão. Ele é esse grande propósito, o povo judeu que viu a salvação vindo dele, nascendo do seu povo, nascendo da sua descendência, nascendo de Davi. Simeão é usado para botar o ponto final em todo esse momento. Os meus olhos viram a tua salvação, agora despedes o teu servo. Se cumpriu tudo aquilo para o qual eu existo. Eu já estou pronto para morrer. Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Quando Simeão diz que os olhos viram a salvação, ele está aqui proclamando aquilo que Isaías havia dito já há muitos anos atrás. Isaías 52:10, o profeta diz: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. O que Isaías está dizendo é o seguinte: aquilo que estava encoberto, a sombra, ela agora está clara diante de todo mundo. A cortina caiu, se abriu, a salvação de Deus agora foi revelada a todo mundo. Todos os olhos agora vão vê-la, todos os ouvidos agora vão ouvi-la. Os meus olhos viram. E o profeta continua: e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Por isso, Senhor, agora pode despedir o teu servo. A tua palavra se cumpriu. Jesus é a salvação e ele foi descoberto. Ele foi trazido ao mundo agora nesse momento. E Simeão finaliza o seu cântico dizendo:
aquilo que ele diz aqui no verso 31 e 32, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse conceito de salvação aqui ele é muito importante. Simeão associa a salvação com luz e glória. E de fato é isso que acontece com a vida de Jesus Cristo. Cristo é a luz dos gentios. Cristo é o verdadeiro conhecimento de Deus. Cristo é o verdadeiro conhecimento do amor, da justiça, da paz, da graça de Deus. Ele revela, ele ilumina todas essas coisas para as pessoas, para que o mundo enxergasse. E ele também é a luz para a glória do nosso Senhor e Salvador, para a glória do nosso Deus, que leva as pessoas a glorificarem a Deus. Por isso os anjos cantavam, glória a Deus nas maiores alturas. Jesus ele veio permitir agora com que eu e você, agora não mais barrados por um véu, não mais agora dependendo de uma figura humana, não mais agora precisando de uma intermediação humana, porque Ele é o nosso intermediador, o nosso intercessor. Ele rasgou o véu. Ele agora permite com aqueles que são de Cristo Jesus louvarem, glorificarem e exaltarem a Ele como Deus. Queridos, o que nós aprendemos aqui com esse texto é algo muito importante para nós. Nós temos aqui um exemplo de um grande homem. Nós temos aqui um exemplo de um grande servo do Senhor. Um homem que amou a Deus com todo o seu coração. Que se dedicou a Deus com todo o seu coração. E eu gostaria de desafiar você a nesse próximo ano, para que eu e você venhamos olhar a luz da vida desse homem e buscar o Senhor, sermos justos e piedosos diante de Deus. Buscarmos ter uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Buscarmos a, de fato, confiar no nosso Deus. E entender que Cristo, Ele é o centro, o grande propósito das nossas vidas. É Cristo Jesus. Que o ano de 2024 seja um ano marcado por isso, em nome de Jesus Cristo. Que venhamos ser um povo justo, piedoso, que confia em Deus, cheio do Espírito Santo, e que tem Cristo como seu centro, Cristo como seu alvo, Cristo como ponto central da nossa igreja, da nossa história, em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração para 2024. Que esse seja o grande motivo nosso em 2024, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar de pé nesse momento, vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, o nosso grupo de música irá se posicionar, vai nos dirigir em mais um cântico de adoração.